Estou falando ali do primeiro equipamento, tá, que compõe o nosso lingotamento contínuo. Depois que eu expliquei um pouco o que acontece dentro de uma máquina de lingotamento contínuo, eu vou explicar um pouco os equipamentos que compõem, né, os pedaços que compõem a máquina. Então a gente tem a torre da panela. A torre da panela é um equipamento com esse formato, tá, que enquanto dá para carregar duas panelas ao mesmo tempo, tá? Enquanto uma está lá vazando para o distribuidor, a outra pode estar saindo e sendo colocada, né? E aí ela pode ainda girar 180 graus para que essa aqui faça toda a descarga, e aí a gira e essa aqui acaba ocupando esse espaço, e essa que está cheia, né, vai começar a descarregar novamente, enquanto essa aqui vai ser trocada por uma que está cheia novamente, porque ela esvaziou na primeira vazamento, tá? Então é o primeiro componente da máquina de lingotamento, né? A torre panela é uma grande estrutura metálica que permite transferência da panela contendo aço líquido. Entenda-se, tá aí, eu estou falando aqui que o aço líquido, né, é um aço tratado, aço homogêneo em termos de composição química e temperatura, proveniente do refino secundário. Então esse equipamento aqui, ele começa a receber material, o lingotamento contínuo tem como matéria-prima o aço produzido lá no forno panela, tá? Que vocês estudaram anteriormente, tá? Então essa transferência se dá através de um giro de 180 graus. Então assim, vem um gancho aqui, entrega essa panela enquanto essa aqui está descarregando. Depois esse material aqui gira 180 graus, e aí essa panela que acabou de chegar vai ser descarregada, enquanto a outra vai ser removida para colocar uma nova panela cheia. Assim vai funcionando o equipamento, tá? O movimento é dado por força hidráulica, capaz de suportar até 2 panelas de aço líquido em cada um de seus braços, tá? A capacidade da torre da panela varia em função do projeto de cada máquina, tá? Então a capacidade dessa torre aqui, ela tem uma capacidade variável, tá bom? Então vamos adiante. Falar um pouquinho da panela, né, que entra ali na torre da panela. Então a panela não é um componente do lingotamento, né? Ela, no caso, a gente estudou anteriormente. Então no caso ela é referente à parte de refino secundário, tá? Porém, uma vez que ela transporta o aço líquido para máquinas, vale aqui tecer alguns comentários sobre esta componente importante do processo, tá? As panelas são recipientes metálicos revestidos interiormente por refratários, tá? Para quem não aprendeu nada de panela, está aqui, um recipiente metálico revestido por refratário. Sob sua base está localizado um dispositivo capaz de controlar a vazão do aço que sai do seu interior, tá? Denominado válvula gaveta. Válvula gaveta vocês aprenderam lá anteriormente, né? Uma válvula com 2 furos, 2 chapas com furo, né? Essa chapa tem um furo, essa aqui tem outro, então eu faço esses furos se desencontrar e eu tenho a válvula fechada. Se eu faço os 2 furos encontrarem um ao outro, eu tenho a válvula aberta. Isso é a válvula gaveta. Todos esses equipamentos aqui são equipados com válvulas gavetas, tá? A temperatura de trabalho no interior da panela pode atingir até 1700 graus. Tá? Graças ao forno panela, é possível dar ao aço tratamentos especiais a fim de tornar homogêneo, limpo no setor de refino secundário. Então aqui a gente consegue obter um aço de elevada qualidade que depois vai ser lingotado. Então essa aqui é a nossa panela. Vocês já conhecem ela, mas eu vou só ressaltar que panela é essa que fica ali na torre da panela, tá? A panela que vocês acabaram de ver anteriormente, tá? Na P3, tá bom? Então vamos adiante. Então vamos falar do distribuidor, aquele dispositivo intermediário ali, um recipiente intermediário entre a panela e o molde, tá? Por que a gente precisa de um distribuidor, tá? Primeira coisa, o distribuidor ele recebe aço da panela e libera com uma vazão um pouco menor para reter um pouco de aço sempre dentro dele, para permitir a troca de panela, tá? Porque se não houver a troca de panela, eu vou ter que parar de lingotar, e isso não é interessante. Então o que eu faço? Eu uso esse distribuidor para receber uma quantidade grande de aço, e ele vai vazando o aço lá para o nosso molde, né? E aí depois ele vai vazando o aço para o molde, enquanto a panela vai sendo trocada para reabastecer. Então para isso que serve o distribuidor. Ele funciona ali, como eu disse, funciona como um reservatório intermediário com a finalidade de permitir a troca da panela. Outra coisa que ele tem função, ele tem que permitir a flotação de inclusões, tá? Essas inclusões não metálicas são indesejáveis ao aço, então tu faz com que
tu permite que o distribuidor ele serve ali para ser um recipiente onde não há muita turbulência e essas inclusões não metálicas fiquem na parte superior, tá? Então a flotação e se impede que esse material vaze, tá? A partir de um sistema de diques, ali vocês vão ver na próxima figura ali, eu vou mostrar quais são esses sistemas de diques que impedem que essas inclusões não metálicas menos densas que o aço, que ficam na superfície do aço, não acabem indo até a válvula do distribuidor, indo parar dentro do aço, tá bom? E aí, durante o período de permanência do aço dentro do distribuidor, ele ainda recebe insumos que são adicionados sobre a superfície com algumas finalidades específicas. Então, ele recebe ser adicionado alguns materiais que tem algumas finalidades, tá? Então, um dos materiais são isolantes térmicos, tá? Então, são aditivos ali que impedem que o aço troque calor com o ambiente. É como se tu formasse uma outra escória, essa escória tem o intuito de impedir a troca de calor para o ambiente, que o aço não perca calor para o ambiente, porque senão, se ele estiver muito sólido, lá na hora de passar pela válvula de saída, ele pode acabar solidificando e entupindo a válvula de saída. Então, o ideal é que ele esteja sempre numa temperatura elevada e para isso é preciso evitar que ele perca calor para o ambiente, tá? E alguns produtores de aço também adotam a prática de adição de um tipo de escória sintética no distribuidor, a fim de conseguir valores de inclusões mais baixas. Então, a escória, aquele isolante térmico, embora ele pareça uma escória, não é bem escória, porque a escória também tem a função de fazer um refino adicional, de fazer uma troca com o metal de forma que ela absorva algumas impurezas indesejadas. Alguns produtores fazem isso, tá bom? Então vamos adiante ali mostrando o diagrama do distribuidor e como que ele funciona. Bom, então aqui a gente tem um diagrama do distribuidor, tá? Só uma última observação aqui, o tempo do distribuidor ele varia conforme a qualidade do material refratário. Então o distribuidor também é uma panela coberta de refratário, panela de aço coberta de refratário, tá? Em média dá para trabalhar até tempos superiores a 12 horas, tá? Durante a operação, para substituir o distribuidor, a gente tem um segundo distribuidor que normalmente é pré-aquecido a 1100 graus, tá? Para substituir o que está trabalhando, tá? Então esse aqui é um distribuidor, é um recipiente com esse formato aqui. Ele é coberto, então eu tenho aqui, ó, vocês podem ver esse número 8 aqui, significa material de cobertura, ele é coberto, então ele recebe o aço da panela e a gente tem aqui a válvula gaveta da panela, né? E aí existe um dispositivo aqui que se chama válvula longa, que é como se fosse um tubo para fazer com que ele encaixe dentro do distribuidor e despeje o aço no interior do distribuidor, para ter o mínimo de contato com o ar, tá? Existe também aqui uma lança de injeção de argônio para evitar a solidificação do material aqui, né? Então, pela perda de calor, né? Então, para uniformizar o material, se agita ele ali, tá? E aí depois a gente tem aqui um tijolo de impacto, porque o metal todo vai ser descarregado aqui. Se eu não tiver um tijolo para suportar o impacto do metal aqui, eu posso ocasionar um desgaste aqui não uniforme no distribuidor aqui, ter que parar a operação porque o desgaste aqui foi muito grande, tá? E aí aqui a gente tem uma barragem e um dique, que é aquele sistema que eu disse que é para evitar que as inclusões passem desse lado para o lado onde vai ocorrer o vazamento, que é aqui, né? Então esse aqui é o dique que vai separar, vai impedir que a escória, que normalmente fica flutuando, né, acabe passando para o lado esquerdo, tá? Então aqui a gente tem uma barragem a barragem, e aqui a gente tem um dique, tá? Aí no sétimo a gente tem um sistema de injeção de argônio para novamente fazer a agitação, né, do nosso material aqui, para que ele não fique num fluxo tão lento e não haja lugares onde há temperaturas mais baixas e consequente solidificação. Então aqui para uniformizar as propriedades do aço aqui no interior, tem uma agitação aqui, tá? E aí a gente tem o material de cobertura, já falei que é a coberta, coisa. E aí a sede, que é onde acontece o vazamento, tá? Onde tem o espaço onde vai acontecer o vazamento. E aí tem o tampão de controle de fluxo, tá? Que é essa barra aqui que é inserida fechando a saída, né?
e aí a gente tem por fim ainda uma válvula gaveta para controlar o fluxo, a quantidade que vai sair de material, tá? Então esse é o sistema aqui do nosso distribuidor, e a gente vai adiante ali para eu conseguir continuar mostrando mais coisas, tá? Bom, vamos falar dos dispositivos de proteção do aço líquido. Então, o aço líquido, ao sair do interior da panela, deve estar sempre protegido do contato da atmosfera. Tá? Os aços produzidos por ligotamento contínuo são sempre acalmados, ou seja, a quantidade de alumínio presente no seu interior é de 0,02%. Então, tem um dado momento lá na metalurgia da panela que a gente adiciona alumínio. Tá? O alumínio, com a reação com o oxigênio, ele acaba borbulhando. Então, o aço está sempre borbulhante, tá? E quando eu digo que o aço está acalmado, eu removi o alumínio, tá? Eu deixei esse alumínio todo oxidar e acaba borbulhando, e aí retirei ele do sistema, e eu tenho um aço acalmado, com baixo teor de alumínio, tá? Aí uma vez que o aço está acalmado, ele tem uma fortíssima facilidade de reagir de novo com o oxigênio, por isso eu evito ao máximo o contato com o ar atmosférico, tá? Então, nesse caso, o ar atmosférico é nocivo ao aço líquido e o contato entre os dois deve ser evitado. Caso contrário, serão introduzidas em seu interior impurezas indesejáveis. Enfim, são óxidos, né, que vão acabar precipitando ali na forma de impureza. Não é o metal, vai precipitar formando uma impureza dura, porque óxidos são duros ali, é como se fosse um material cerâmico, vamos dizer assim, né? O processo de reagir novamente com o ar atmosférico é denominado reoxidação. Então, quando eu tenho algum ponto ali de contato do ar atmosférico com o meu aço líquido, eu chamo isso de reoxidação. Tá? Diversos dispositivos são empregados para evitar. Tá? Então, a gente tem a válvula longa, que é aquele tubo lá que faz com que o aço saia direto da válvula gaveta ali da panela, direto para dentro do aço. Né? Então, é um dispositivo em forma de tubo, um material refratário que pode ser conectado entre a panela e o distribuidor, como eu havia dito, faz um contato direto, cuja função é proteger, faz o contato direto entre panela e distribuidor, e ele tem a função de proteger que haja contato ali com o ar em volta da panela, tá? Entre a válvula gaveta e o distribuidor. E aí a gente tem o tubo submerso, que é um dispositivo cilíndrico elaborado em material refratário, que tem a composição principalmente de alumínio, zircônio e carbono, e tem a finalidade de conduzir o aço líquido proveniente do distribuidor ao molde. Eu mostrei anteriormente, tem um tubo que sai do distribuidor, ele vai lá dentro do molde, e esse tubo é o tubo submerso, tá? Que faz a descarga do aço líquido para dentro do molde que está lingotando, tá bom? Então esses são dispositivos de proteção do aço líquido para evitar o contato entre o aço e a atmosfera, tá? Entre o ar atmosférico, que é promover uma oxidação forte, já que eu não tenho alumínio para oxidar ao invés do ferro, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar dessa parte, vamos adiante. Aqui mais uma vez só para ilustrar uma figurinha bonitinha aqui do distribuidor, tá? E a gente tem aqui um distribuidor que distribui para duas lingoteiras diferentes, e aqui a gente tem o tubo submerso, ó, que ele entra no interior do metal líquido que está indo no molde, e a gente tem o tubo longo aqui, ó, que entra no interior do distribuidor, tá? Então aqui é o nosso equipamento, os equipamentos de proteção do aço líquido, e aqui a gente tem o nosso distribuidor, tá bom? Então aqui é mais ou menos o mesmo layout do anterior, mas dessa vez aqui só para eu ressaltar, mostrar os equipamentos de segurança do aço líquido, tá? Então tudo que eu já apresentei anteriormente tem aqui também, vocês podem inclusive dar uma olhada, tá? Então aqui já o lingote, aqui tem o molde, né? E o molde também aqui, e aqui a gente tem o metal líquido e a casca sendo formada, e aqui na parte superior aqui a gente tem o lubrificante que é colocado aqui para conforme ele desce junto do nosso metal, conforme ele vai formando a casca, tá bom? Então aqui a gente tá mais um desenho do nosso distribuidor, tá bom? Vamos adiante.